crianças! Estamos iniciando a aula de língua portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia, tudo bem com vocês? Então vamos àqueles recadinhos, né, para que tudo continue bem. Fique em casa, respeite o isolamento social, lave as mãos várias vezes ao dia e evite tocar no seu rosto. Vamos então aos materiais da aula de hoje. Hoje você vai precisar do seu caderno, de uma folha de caderno. Pode ser aí do caderno que você está usando, você retira com cuidado, ou um caderno que você tem aí que você não use mais, você tira uma folha, porque a gente precisa de uma folha com linhas. O lápis, a borracha, a tesoura, a cola e a régua. E nós vamos precisar também, eu coloquei ali no cantinho da imagem, uma tampinha, um copo plástico, algum objeto redondo para a gente contornar um círculo. Mais ou menos o tamanho dessa tampinha que eu tenho aqui na minha mão. Então, vou esperar você pegar. Separar os materiais direitinho? Muito bem. Então vamos lá fazer o registro no nosso caderno da data de hoje, aula de língua portuguesa. Mais um tempinho para você fazer isso. Então, retomar a nossa última aula. O que a gente conversou na última aula? A gente falou sobre a origem das histórias, né? Conversei com vocês e falei que as histórias são hábitos antigos das pessoas, né? Contar e ouvir histórias. E que as pessoas fazem isso para se divertir, para se distrair, para aprender. Nós fizemos uma dinâmica para descobrir sobre o que seria a nossa primeira história e descobrimos que seria sobre o baobá. Lemos a história do baobá, a árvore de ponta cabeça, né? Fomos levantando hipóteses sobre a leitura, o que ia acontecer e fomos confirmando no texto. Conhecemos a árvore do baobá e fizemos atividades de compreensão do texto. E agora eu quero saber se você é bom de memória. Lembre das coisas que acontecem? Então nós vamos usar essa sua memória aí. Para isso, eu preciso que você faça o seguinte registro no seu caderno. Coloque lá, baobá, a árvore de ponta cabeça, e coloque os números de 1 a 7. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Muito bem, fez o registro aí das informações que a gente vai precisar. Então eu trouxe aqui para vocês algumas frases que trazem as principais ideias do texto. Olhem lá. Frase A. Chegou o dia em que o criador não aguentou mais ouvir lamentações. B. O baobá seguiu o criador por toda a África fazendo suas queixas. C. Deus criou o mundo e diversas espécies para viver nele. D. Deus dizia para o baobá não reclamar, porque ele era perfeito. E. O Criador plantou o baobá com as raízes viradas para cima.
F. A primeira árvore feita foi um baobá. G. O baobá sentia inveja das outras espécies. Perceberam que apesar da ordem das letras, as frases não estão na ordem que aconteceram no texto? Ou seja, os acontecimentos estão fora de ordem? Então é isso que a gente vai fazer. Então você vai ordenar os fatos de acordo com o que eles foram ocorrendo na história. Para isso, você vai se orientar pelas letras. Então você tem lá no teu caderno o número 1, vai identificar qual é a frase e vai colocar a letra correspondente. Número 2, qual foi a segunda coisa que aconteceu? Identifica a frase e coloca a letra correspondente. Então não precisa copiar as frases, só coloque as letras. Eu vou esperar você fazer. Então, sua memória te ajudou bastante aí? Conseguiu lembrar de tudo? Ficou em dúvida em algum acontecimento? Vamos conferir então? Primeiro acontecimento: Deus criou o mundo e diversas espécies para viver nele. Então é a primeira coisa que acontece na história, né? A frase da letra C. Depois, a primeira árvore feita foi um baobá. É isso que a história conta pra gente. Deus criou, né, as espécies e depois criou o baobá. E depois, o baobá sentia inveja das outras espécies, né? O baobá começou a reclamar. Depois, Deus dizia para o baobá não reclamar, porque ele era perfeito. Então Deus tentou acalmar o baobá. Depois, o baobá seguiu o Criador por toda a África, fazendo suas queixas. Na sequência, chegou o dia em que o Criador não aguentou mais ouvir lamentações, né? Cansou do baobá ficar reclamando. E por último, o Criador plantou o baobá com as raízes viradas para cima. Então aqui nós retomamos toda a sequência da nossa história. Confere lá no seu caderno se você anotou tudo direitinho. Então, 1C, 2F, 3G, 4D, 5B, 6A, 7E. Dá uma conferida se você anotou tudo na ordem correta. Muito bem. Esse texto que a gente começou a estudar na aula anterior e que hoje a gente está relembrando é uma lenda. Você sabe o que são lendas? Você já deve ter escutado assim uma história
e ficar pensando assim, será que essa história realmente aconteceu? Por exemplo, a história que tem o Saci. Será que o Saci existe? A história da mula sem cabeça. Essa história mesmo do baobá. Será que tudo isso aconteceu? Deus plantou o baobá de ponta cabeça? Então, essas histórias são as lendas. E dentro da língua portuguesa, elas constituem um gênero textual. Né? Ela tem algumas características. Nós já estudamos nas outras aulas que eu tive com vocês, alguns gêneros. A gente estudou, lembram o cordel, lá do Cordel para os Muitos Chapéus, e estudamos também a biografia do Charlie Chaplin. Então agora nós vamos com as lendas. E o que um texto, uma história tem que ter para ser uma lenda? Bem, as lendas são narrativas contadas de geração em geração e possuem a característica de se moldar conforme o tempo. Então, lendas são histórias, narrativas são histórias que vão sendo contadas, sendo transmitidas de geração a geração, e por isso elas vão se moldando com o tempo. Porque uma pessoa ouve uma história, vai contar aquela história, ela não consegue contar exatamente do jeito que ela ouviu. Ela acrescenta alguma coisa, troca um fato, dá uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali. Então, as lendas vão se mudando durante o tempo por conta disso. Então, o que acontece? Às vezes a gente encontra uma lenda que tem mais de uma versão, porque ao longo do tempo foi se transformando. Outra característica. Nas lendas, podem se destacar personagens com poderes sobrenaturais. Então, assim, personagens que voam, que têm poderes mágicos. Na lenda que nós estamos estudando do baobá. Baobá é uma árvore, mas ele tem superpoderes. Ele fala, ele anda, né? Ele falava, reclamava, andou atrás do Criador por toda a África. E nas lendas também aparecem seres fantásticos, criaturas que não existem. Por exemplo, o Saci não existe e aparece numa lenda. Outra característica das lendas. Em geral, as lendas têm o objetivo de explicar acontecimentos e dar sentido aos fenômenos naturais. O que são fenômenos naturais? São as coisas ligadas à natureza, o vento, a chuva, o formato das plantas, das rochas, dos rios. E as lendas, em geral, têm esse objetivo de explicar esses acontecimentos. Hoje em dia a gente tem a ciência. A ciência explica pra gente, né? Por que chove, por que anoitece, por que amanhece. Hoje em dia, um cientista pode explicar pra gente por que o baobá tem aquela forma, né? É uma árvore que vive muito, cresce muito e por isso precisa armazenar muitos nutrientes. E o que ela faz para armazenar os nutrientes? Ela derruba as folhas. Fica a maior parte do tempo só com os galhos. E os galhos, por serem tortos, lembram as raízes. Pensando nisso, que as lendas têm o objetivo de explicar os fenômenos naturais. A lenda do baobá, o que ela quer explicar pra gente? Pensei um pouquinho. Ela quer explicar como Deus criou o baobá. Ela quer explicar por que o baobá tem essa forma. Ou ela quer explicar que a inveja traz consequências? Eu até já falei um pouquinho. O que essa lenda explica pra gente? Porque o baobá tem essa forma. Porque o baobá parece que está de ponta cabeça com as raízes viradas para cima. Você sabia que existem lendas de diferentes origens? As lendas, elas surgem em algum lugar, em algum momento. E elas vêm de origens diferentes. Hoje nós vamos falar de 4 origens em especial. Então eu trouxe aqui para vocês uma tabela com várias palavras. E aí, no meio dessas palavras, eu tenho as palavras que se referem à origem das lendas. Então, a tabela está organizada assim, por linhas, né? As linhas A, B, C, D, e por colunas. Coluna 1, 2, 3 e 4. Então, você vai procurar ali pela coordenada, ali, pelo endereço, ali, ó, C1. Então, acha a linha C, a coluna 1, e vê a palavra que está lá. E registra no seu caderno, tá? Encontre, então, as 4 palavras. Eu vou esperar você encontrar.
Conseguiram localizar as 4 palavras? Vamos conferir então? C1, olha lá a palavra. Africanas. D3, vamos achar lá? Medievais. B4, vamos achar? Indígenas. A3, urbanas. Então, essas são as 4 origens que a gente vai estudar um pouquinho na nossa aula hoje. As lendas de origem africanas, medievais, indígenas e urbanas. Vamos começar pelas lendas africanas. Geralmente, elas têm a finalidade de explicar o universo, a natureza e as relações humanas. Existem diversas lendas na África, já que esse é um continente com uma diversidade cultural riquíssima. Seu folclore, ou seja, suas tradições e manifestações culturais, também é bastante diverso. A lenda do Baobá é uma lenda africana, né? Se conta, né, a história de uma árvore que é típica da África. Então, as lendas africanas, elas têm essa característica de falar de coisas do universo, da natureza, da relação das pessoas. E como a África é um continente muito grande, se originou muitas lendas por lá, né? E essas lendas chegaram até nós quando o povo africano chegou ao nosso país. Eles trouxeram essas lendas com eles. Lendas medievais. A Idade Média foi um dos períodos mais ricos e férteis da imaginação humana. Várias histórias, mitos e conceitos surgidos nesse tempo ainda são encontrados no imaginário de hoje. Bruxas, dragões, reis, duendes, fadas, gigantes. Então, a Era Medieval foi uma época da história que durou mais ou menos do ano 500 ao ano 1500. Foi um período bem longo. Nessa época existiam muitos reis, castelos, e esses reis, eles estavam em busca de novas terras. Então eles enviavam os seus guerreiros, né, os seus desbravadores para descobrir essa terra para tomarem posse. E eles não sabiam o que encontrar nessas terras. Então eles ficavam imaginando que nessas terras poderiam ter dragões, poderia ter duendes. E muitos desses guerreiros, né, para valorizar, né, a sua luta, contavam que tinham brigado com dragões, que tinham enfrentado bruxas. Aí surgiram diversas lendas. Hoje em dia, essas lendas estão muito presentes nos filmes que a gente assiste, né? Tem muitos filmes com bruxas, dragões, duendes. Lendas indígenas. Conhecimentos, os usos, os costumes e as crenças dos povos indígenas. Então é disso que falam as lendas indígenas, sobre os costumes desse povo. As pessoas mais velhas são as guardiãs das histórias, pois são elas que contam e recontam para os mais jovens as histórias do seu povo. Então, nas comunidades indígenas, é costume deles, os mais jovens, sentarem para ouvirem as histórias dos mais velhos. As lendas indígenas falam dos alimentos, das plantas, dos seres, do sol, da lua, dos deuses, da cultura indígena. Né? Nós temos muitas lendas indígenas no nosso país, porque os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso país. Então, e eles sempre viveram muito em contato com a natureza. Então, com isso, eles conseguiram criar várias lendas para explicar as coisas que eles viam. Eles explicam também a origem dos alimentos. Tem lendas, por exemplo, tem uma lenda muito linda indígena que explica a origem da mandioca. Lendas urbanas. Divulgadas de forma oral, por e-mails ou imprensa, e que constituem um tipo de folclore moderno. Então, são as lendas da atualidade, né? Urbana vem de cidades, são lendas que acontecem na cidade. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos ou de conhecimento público. Muitas delas com tom amedrontador, outras apenas absurdas. Então, essas lendas as pessoas contam como se fossem verdade. Não, isso realmente aconteceu. São alguns exemplos de lendas urbanas. O velho do saco, a loira do banheiro, a Maria Sangrenta, a mulher do táxi. Então, essas lendas elas têm uma característica assim, um pouco assustadora. Né? Muitas pessoas escutam essas lendas e depois ficam com medo assim, de sair para a rua à noite, de ficar sozinho em algum lugar. Por exemplo, essa lenda da mulher do táxi. É mais ou menos assim, né? Que o taxista pegou uma mulher como passageira e chegou na frente do cemitério, a mulher sumiu.
Então as lendas urbanas têm essa característica de mistério, de suspense, envolvem fantasmas. Bem, então a gente viu aqui 4 origens de lendas: africanas, medievais, indígenas e urbanas. Independentemente da origem da lenda, ela tem assim uma relação sempre com os costumes, com as crenças, com os mitos dos povos que a criaram. Então, as lendas estão relacionadas com o folclore. E falando em folclore, você conhece esses personagens? Olha aí bem na imagem. Conhece essas histórias? Bem, se você não conhece todos, eu acho que pelo menos uns 2 você conhece, porque eles são bem conhecidos na nossa cultura. Vamos lembrar assim rapidinho essas lendas? Então eu vou ler aqui um resuminho da lenda para você e você vai tentando identificar qual é o personagem que eu estou falando. A lenda conta de um homem que por algum motivo foi mordido por um lobo e ao invés de morrer, adquiriu a capacidade de transformar-se em um ser monstruoso, com características de lobo e de homem, e que ataca as pessoas nas noites de lua cheia. Há uma outra história. Seria uma maldição para o 7º filho de uma mesma mulher. Aos 13 anos, ele começaria a se transformar no tal monstro, e o encanto só se quebraria quando alguém se aproximasse dele, sem que ele visse e batesse em sua cabeça. De quem que eu tô falando? Uma criatura, né? Meio lobo, meio homem. Então não pode ser esse primeiro aqui. Nem o jacaré, né? Nem a cobra. É esse aqui. Como que é o nome desse personagem? Lobisomem. Né? Então essa é uma lenda que tem várias versões. Então tem a versão de que a pessoa foi mordida por um lobo e se transformou nesse monstro. Tem a versão falando que é o 7º filho de uma mesma mulher. Então um exemplo bem claro de como as lendas vão se transformando, mudando, ganhando outras características durante o tempo. Vamos mais uma? Conta a lenda que foi um animal sobrevivente de um dilúvio que cobriu toda a terra. Por causa disso, se escondeu em um buraco e seus olhos cresceram. Desde então, anda pelas madrugadas, perseguindo viajantes noturnos e procurando o resto de animais. Também conhecido como fogo que corre. É de origem indígena e consiste na história de uma cobra de fogo que protege a natureza, perseguindo aqueles que a desrespeitam e até matando-os. Então, cobra de fogo, então não é o primeiro, não é o jacaré, é essa aqui, né? O boitatá. Quando a gente fala essa palavra boitatá, dá a impressão que estamos falando de uma lenda sobre boi. Mas não é, na verdade, é uma cobra de fogo. Em algumas regiões do país, essa lenda é contada como se fosse um boi de fogo também. Então, essa lenda foi criada pelos indígenas para quê? Para assustar um pouco as pessoas, para que elas não entrassem lá na mata, não destruíssem a mata. Vamos lembrar mais uma? É a lenda de um anão que tem os pés virados para trás. Protege as matas e os animais. Algumas pessoas acreditam que ele é o responsável pelo desaparecimento de pessoas nas matas brasileiras. Então, um anão é esse aqui. Como que é o nome dele? Curupira. Outra lenda indígena que tinha o propósito de assustar as pessoas, né? Para que elas não entrassem nas matas. Então, sei lá, acho que as pessoas sumiam e os indígenas criaram esse ser aí que ninguém nunca viu. Vamos a mais uma. Diz a lenda que ela carrega as crianças inquietas, que não querem dormir ou que falam muito, dentro de um saco e some imediatamente. É uma velha bruxa com aparência de jacaré e cabelos brancos. É um personagem criado no Brasil e está constantemente presente em cantigas de ninar. Todo mundo conhece, né, esse jacaré aqui. Quem nunca ouviu aquela canção? Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Cuca, né? Essa lenda, ela tem um objetivo aí meio, né, de assustar as crianças que são inquietas, né? Para que as crianças respeitem os pais, fiquem mais tranquilos. Então os pais falam, para, senão a cuca vem pegar. Mas, agora que a gente relembrou um pouco essas lendas, eu quero perguntar para vocês. Esses personagens nos ajudam a saber o que é folclore? Sim ou não? Sim.
Esse conjunto de histórias e seres fantásticos fazem parte das lendas folclóricas e foram transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Essas lendas são parte do nosso folclore. Todo mundo conhece, a maioria das pessoas contam, recontam, então elas vão fazendo parte da nossa cultura. O folclore tem outras coisas também, não são só lendas. Olha lá, folclore reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular, que estão enraizados na tradição desse povo, são parte do folclore. As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, festas populares, brincadeiras, jogos, etc. Então nós temos uma imagem ali que representa bem. Temos ali o mapa do nosso país, do Brasil, e várias coisas ali referentes ao folclore. Temos os seres das lendas, né? Lá, a cuca, o saci, o curupira. Temos os alimentos que são típicos do Brasil, as festas, as cantigas. Tudo isso faz parte do folclore. E o folclore é diferente de um povo para o outro. Então, se você for lá na China, o folclore deles é diferente. Vai ter lendas diferentes, vai ter comidas, festas diferentes. Na África também vai ser diferente. E o Brasil é muito rico nisso, porque o Brasil foi formado por muitos povos. E acabou incorporando costumes, crenças, né? Festas, rituais dos outros povos e criando o seu próprio folclore. Bem, conversamos bastante sobre o folclore, sobre as lendas, né? Ficou claro para você o que é uma lenda agora? O que é uma história tem que ter para ter uma lenda, ser uma lenda? Então agora vamos trabalhar um pouquinho com as palavras. Eu vou escrever uma frase aqui no cartaz e você vai acompanhar a escrita dessa frase. Então, ó. Oba, oba. Eu quero escrever aqui reclamava. Mas aqui, pelo tamanho da minha letra e pelo espaço de linha que eu tenho aqui, já dá para perceber que não vai caber. Isso já aconteceu com você? De querer escrever uma palavra e a palavra não caber inteira na linha que você tem? O que você faz? Você deixa aqui o espaço em branco e vai para a linha de baixo? Né? Não, né? Porque a gente tem que usar a linha certinha até o final. Escreve tudo espremidinho aqui então no cantinho aqui para caber tudo? Também não é boa ideia. Porque quando a gente escreve espremidinho assim, ninguém vai entender. E quando a gente escreve, a gente tem que pensar que alguém vai ler o que a gente está escrevendo. E se você amontoar todas as letras ali, nem você vai entender depois. Então, como é que eu faço? Eu tenho que dividir essa palavra em dois pedaços. Um pedaço para eu pôr aqui e o restante para escrever na linha de baixo. Então, resolvi o problema. Vou dividir a palavra em dois pedaços. Mas eu posso dividir de qualquer jeito, do jeito que eu quiser? Não. Tem uma regrinha para fazer isso. Para eu dividir a palavra em dois pedaços, eu tenho que pensar na divisão silábica dela. Ou seja, separar a palavra em sílabas. Então, eu quero escrever reclamava. Vamos pensar nas sílabas dessa palavra. Tem a sílaba re, a sílaba clá, a sílaba má e a sílaba vá. Tenho 4 sílabas. Mas eu não preciso dividir a palavra em 4 pedaços. Eu preciso dividir só em 2. Então, eu vou escrever nesse pedaço que eu tenho aqui as sílabas que couberem e as que não couberem eu escrevo no espaço embaixo. Então, vamos pensar. A primeira sílaba é re. Vou escrever o re aqui. Vai caber a segunda sílaba, que é clá? Não vai caber. Então, eu coloco aqui um tracinho, o nome desse tracinho é hífen, e escrevo embaixo o clá. Re, clá, ma, vá. Perceberam o que eu fiz? Eu dividi a palavra reclamava em 2 partes, respeitando a divisão silábica dela. Vamos dizer
que eu tivesse um espaço um pouco maior. Vamos dizer que o meu espaço começasse aqui, ó. Aqui nesse X. Então, teria um espaço um pouco maior do que o que eu tinha ali quando eu estava escrevendo aqui em cima. E eu quero escrever reclamava. Vamos ver quantas sílabas vai caber ali, ó. Re. Próxima sílaba é clá. Cabe o clá ali agora? Agora cabe, então eu coloco. Clá. Coloco o if e o resto na outra linha. Ma. Fá. É uma outra forma de eu dividir a palavra, respeitando a divisão silábica dela. Por exemplo, eu não poderia deixar aqui só o C, aliás, né? E deixar o lá aqui embaixo, porque daí eu estaria dividindo a sílaba. E eu tenho que dividir a palavra, respeitando as sílabas. Vou dar mais um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu tivesse uma outra palavra. E eu tivesse esse espaço aqui. Vamos pensar na palavra cabeça. As sílabas cabeça. Vamos ver quantas sílabas eu consigo colocar aqui. Cabe o B? Cabe o B. E agora o Sá? O Sá não vai caber. Então eu coloco o hífen e coloco o Sá na linha de baixo. Dividir a palavra cabeça em duas partes, respeitando a divisão silábica dela. Vamos pensar mais uma? Olha aqui, vamos pensar... Vamos pôr mais embaixo, um espaço menor. Vamos pensar na palavra terra. A palavra terra só tem duas sílabas. Então, ficou facinho de dividir, né? Eu coloco aqui, ó. T. Não vai caber o Rá. Mas nessa palavra eu tenho que tomar um cuidado a mais. A palavra terra tem dois R's. E sempre que eu tenho uma palavra que tem a letra se repetindo, no caso dois R's, dois S's, e eu for dividir essa palavra, a sílaba dela, eu tenho que separar essas duas letras. Então eu vou colocar um R aqui e o Rá lá embaixo, porque não cabe ali em cima. Então eu dividi a palavra terra em duas partes, respeitando a divisão da sílaba. Conseguiram então perceber isso? O que a gente faz para dividir a palavra quando não cabe na linha? Divido em duas partes, respeitando a divisão silábica da palavra. Então agora nós vamos trabalhar mais um pouquinho com essa questão de dividir a palavra em duas partes. Para isso, nós vamos precisar construir essas figuras que vocês estão vendo ali. Um triângulo, um coração e um círculo. Eu vou construir junto com vocês, então quero que vocês prestem atenção aqui. Então você vai pegar lá a sua folha, que eu pedi no início da aula, né? Aquela folha com linhas, pra gente fazer as figuras. Tá? Então vamos começar fazendo o triângulo. Então se você tem a régua, você pega. Se você não tem, você faz a mão livre mesmo. Então você vai colocar lá a régua e vai contar mais ou menos umas 6, 7 linhas, que é o que tem que ter dentro desse triângulo. Então dá uma deitadinha na régua, faz o traço, né? Eu tô fazendo com a canetinha para aparecer bem, mas você pode fazer com o lápis mesmo. Faz o outro lado e fecha embaixo. Então, temos aqui o nosso triângulo. Pode ser a mão livre também. Vamos fazer o coração. O coração a gente faz a mão livre. Também precisa que tenha 6, 7 linhas dentro. Então, você dá uma marcadinha, né? E conta mais ou menos as linhas e faz o coração. Tá? Do jeitinho que você sabe fazer, com a quantidade certa de linhas. Ficou assim. E por último, você vai pegar aquele objeto redondo que eu pedi para você, né? Pode ser uma tampinha, um copo, e vai dar uma medida para ver se não tem mais de 6, 7 linhas. Se for muito grande, você faz também o círculo à mão livre, tá? Se você tiver o objeto redondo lá do tamanho correto, você só contorna.
Então, você ficou na folha com o triângulo, o coração e o círculo. Então, agora a gente desenhou as figuras, a gente vai recortar. Se você não tem tesoura, não recorte, deixe só os desenhos. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Bem, então nós ficamos lá com o triângulo, o coração e o círculo. Então eu vou fazer para vocês um ditado, que vai funcionar assim. A palavra que eu ditar, você vai escrever nos 3 papeizinhos. Então, se eu ditar baobá, você vai escrever baobá no triângulo, baobá no coração, baobá no círculo. Vai começar na primeira linha, tá? Se a palavra não couber inteira dentro da figura, você vai ter que fazer aquela questão de dividi-la em 2 partes, do jeito que eu mostrei ali no cartaz, respeitando a sílaba da palavra. Não faça a letra muito grande ou muito pequena, faça a tua letra normal. O que vai definir se a palavra vai caber ou não aí no papel é a forma do papel. Então pode ser que numa palavra, lá no triângulo a palavra não caiba, mas lá no coração ela vai caber. Pode ser que lá no círculo você tenha que dividir ela de um jeito diferente. Que é isso que eu quero, que você use aquilo que a gente conversou aqui no cartaz. Você que não recortou as figuras, respeita o desenho, não passa para fora do desenho. Tá? E você que recortou, se por um acaso, né, sua letra for grande, acabar o papel, você vira e faz do outro lado. Compreenderam? Então, escreve a mesma palavra nos 3 papéis. Se precisar, faz a divisão da palavra em 2 partes. Vamos então à primeira palavra que eu vou ditar para vocês. Você vai escrever nos 3 papéis a palavra árvore. Repetindo, árvore. Próxima palavra, continente. Repetindo, continente. Próxima palavra, sementes. Sementes.
agora, africana. Africana. Então, crianças, é o seguinte, vocês escreveram as palavras ali nas figuras. Você vai pegar essas figuras, vai guardar bem guardadinho no meio do seu caderno. Cuide para não perder. E na próxima aula a gente vai corrigir essas palavras. Combinado? Então, guarda bem aí as figuras. Então, nós estamos no finalzinho da nossa aula e chegou aquele momento que eu vou pôr uma flor aqui na nossa árvore para continuar deixando ela mais alegrinha. Tradição. Eu falei várias vezes essa palavra durante as aulas, dessa aula de hoje. O que será que significa tradição? Você sabe me definir bem certinho o que é uma tradição? Olha lá a definição. Ato ou efeito de transmitir ou entregar, transferência. Comunicação oral de fatos, lendas, mitos, usos, costumes, etc., de geração para geração. Herança cultural, legado de crenças, técnicas, etc., de uma geração para outra. Tudo que se pratica por hábito ou costume adquirido. Então, tradição se refere ao quê? Ao folclore. São os costumes, as crenças, e é uma tradição transmitir de uma geração para outra. Então, localize lá a sua árvore no caderno, coloque lá uma flor, né, na árvore, e escreva dentro tradição. Enquanto isso, eu vou colar a minha flor aqui na minha árvore. A minha árvore ficou mais feliz, ganhou mais uma flor com a palavra tradição. E a gente encerra nossa aula por aqui. Guarde muito bem a atividade que a gente fez hoje para a gente continuar na próxima aula. Se cuidem, fique bem e até a próxima.